Shalom a todos os irmãos sinceros espalhados pelo mundo. Esta é uma verdade que poucos sabem sobre Martinho Lutero, o fundador da Igreja Luterana e um dos precursores da Reforma Protestante, e sobre todos os pais da Igreja Cristã que perseguiram os israelitas que seguiam a Torá. Todos os crentes evangélicos sinceros, por não conhecerem toda a história destes homens, chamaram-nos de grandes reformadores. Entre esses grandes reformadores está um dos mais famosos, Martinho Lutero. Lutero foi um sacerdote católico da Igreja Romana e seguiu tudo o que aprendeu da Igreja Cristã Romana e do Catecismo Romano, cujas doutrinas estão relatadas nas Bíblias gregas corrompidas, que advogam a Trindade, o antinomianismo, e nas quais consta que o verdadeiro nome do Messias de Israel é Jesus Cristo e não Yeshua Hamashiach, Yeshua o Messias. A grande maioria das pessoas dirá: quem é esse? Nunca ouvi falar desse nome. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, versículo 14, nos originais em hebraico e aramaico, esta questão do nome responde definitivamente a esta questão, que diz o seguinte: e que indo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Yeshua, a quem tu persegues. Em todas as versões gregas mal traduzidas e adulteradas, os falsos tradutores romanos afirmam que o nome em hebraico, no verso 15, é Jesus. Mas todos nós que conhecemos a Igreja Cristã sabemos que o nome de Jesus é mais um nome greco, latino, aportuguesado do verdadeiro nome do Mashiach. Qualquer pessoa consciente entenderá que isso é uma fraude textual antissemítica, já que negam a raiz da fé hebraica e negam o verdadeiro Mashiach, o Filho do Eterno, Yeshua, o judeu, o zelador da Torá. No mesmo livro de Atos é dito que em nenhum outro nome há salvação, mas perguntamos: em que nome? O grego ou o hebraico? Talvez isso não seja o ponto fundamental, pois certamente que somos conscientes também para saber que mais importante que o nome é a pessoa que associamos a esse nome. Certamente que não é errado usarmos o nome de Jesus se associarmos esse nome ao Filho do Eterno, aquele que veio ensinar a Torá e planificá-la ao invés de anulá-la. Infelizmente essa associação não acontece, já que o grosso do cristianismo considera que Jesus é Deus na carne e que a graça invalida a Torá, logo estamos livres da lei. À parte, as leis da qual estamos livres ao aceitarmos Yeshua é aquela que falava contra nós, ou seja, a lei do pecado. Ou as leis dos homens, tradições que foram acrescentadas à lei, que a tornaram pesada. Mas continuando, nós optamos por usar o nome Yeshua, essencialmente porque sabemos que esse é o seu nome verdadeiro, e para fazer a distinção entre quem foi Yeshua e a pessoa que é associada ao Jesus romano. Nenhum de nós duvida que a salvação é pela graça, longe de mim querer afirmar o contrário, irmãos. Pois as Escrituras são claras ao dizer que a Tora não aperfeiçoou coisa alguma, conforme dizem em Hebreus 7,19. No entanto, sobre este texto de Hebreus, não é porque a Tora seja imperfeita, antes pelo contrário, como vemos no Salmo 19, versículo 7, mas porque, devido à natureza dos nossos corações e à tendência para praticar o mal e a tzará, foi necessário o sacrifício de um justo que não pecou para fazer expiação de todo aquele que nele crê. Mas crer em Yeshua é um processo faseado, que implica reconhecer que somos pecadores e arrependermos-nos dos nossos pecados, e após o batismo nascermos como novas criaturas. E o ser nova criatura implica o quê? Implica uma vida de submissão e de amor incondicional ao Eterno.
e uma fica voltada para ele e focada nele. Isto é, viver uma vida desviada do pecado. E isto implica atentar para a sua instrução, ou seja, para a sua lei, para a sua Torá. Muitos alegam que a graça anula a lei. Perdão. Mas quem defende isso defende também que podemos pecar deliberadamente. E mesmo se o fizermos, somos salvos pela graça, já que o pecado é transgressão da lei. E como a lei não interessa mais, podemos transgredi-la sem qualquer problema porque estamos salvos por Jesus. Essa ideia não é só ridícula como também é satânica, irmãos. Nós somos sem dúvida salvos pela graça, mas porque Yeshua pagou um preço alto pelas nossas transgressões. Atentamos para a lei para andarmos segundo a instrução do Eterno e fazemo-o não para obter a salvação, mas sim pela fé que opera por amor. Resumindo, irmãos, devemos observar a lei não para sermos salvos, mas para agradar ao Eterno. Mas por amor a Ele, já que a própria lei é uma manifestação do amor do Todo-Poderoso para com a sua criação. Daí surge a pergunta: qual é o pai que não deseja o melhor para os seus filhos? A ciência prova a cada dia, irmãos, que a instrução do Eterno tem reflexos bastante positivos na vida humana, nomeadamente a nível de saúde, como é o caso das leis alimentares e o descanso semanal. Vemos que o Eterno deu-nos mandamentos, estatutos e juízos para que saibamos como caminhar. Ele sabia que, devido à tendência do homem para praticar o mal, certamente seria difícil para ele caminhar retamente. Não porque o mandamento seja difícil, mas unicamente devido à perversidade do coração humano. Como tal é exatamente na nossa imperfeição que a graça de Yeshua nos preenche, tornando-nos dignos onde jamais seríamos. Mas daí até dizer que a lei é inútil vai de um extremo ao outro. Pois quem afirma isso não só despreza a lei do Eterno, como ignora o sábado, como ignora o sacrifício de Yeshua, terá derramado ele o seu sangue em vão? Ele fê-lo para que nos voltássemos para o Eterno, não para continuarmos de costas voltadas, isto é, ignorando a sua lei, a sua Torá. Para quem não é religioso e quer aprender as Escrituras sem partidarismos, e sem ter vergonha de professar que a salvação veio do Yeshua judeu e não do Jesus romano, jamais terá vergonha de pronunciar o único verdadeiro nome do Messias de Israel, o qual ele recebeu quando foi circuncidado no 8º dia. Muitos sinceros de coração, sem conhecimento dessa verdade, defendiam o nome greco-latino aportuguesado de Jesus Cristo e falaram desse nome a muitas pessoas e as ensinaram a amar esse nome, porque não tinham conhecimento das raízes míticas das Escrituras e do hebraísmo das Escrituras. E nas igrejas que passaram foram perseguidos e difamados por observarem algumas partes da Torá, e a maioria dos críticos diziam que a Torá era maldita. Foram ensinados pelos doutores indautos das escolas dominicais que todas as escrituras da Brit Hadashah, da Nova Aliança ou Novo Testamento, foram escritas no grego e que o nome de Messias era grego. Esta é a grande mentira que Roma passou a todo o cristianismo e para a humanidade, que o Messias tem um nome grego e que nasceu a 25 de dezembro, que na verdade representa o nascimento do Deus Sol Mitra. Um Jesus que faz parte de uma trindade cristã, a segunda pessoa dessa trindade e que criou uma nova religião chamada Igreja e se intitula de Israel espiritual no lugar do verdadeiro Israel. Irmãos, todas estas mentiras precisam de ser desmascaradas o mais rapidamente possível por pessoas que meditam nas Escrituras de dia e de noite. O verdadeiro Messias de Israel, que nasceu em Betlehem, em Belém, frequentava as sinagogas. Escolheu 12 discípulos, israelitas e não romanos, que obedecia à Torá e que veio resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, as 12 tribos dispersas, às quais se têm vindo a juntar ovelhas de outro aprisco que abraçam a mesma fé de Israel. Encontramos isso em Zacarias 8:23, Mateus 15:24, em Jó 10:16. E este de quem vos falo é Yeshua HaMashiach.
Irmãos, vou citar algumas posições e declarações dos pais da Igreja Cristã contra os judeus, antes sequer da Reforma Protestante. Eusébio disse que os judeus costumavam matar as crianças dos cristãos nas cerimónias anuais. Que absurdo! As escrituras judaicas são destinadas aos cristãos e não aos judeus. Vejam só. Marcion disse que qualquer cristão que utilizasse um símbolo judaico ou um nome judaico, foi aqui que o nome pagão greco-latino aportuguesado de Jesus Cristo foi criado, ou realizasse qualquer celebração judaica, seria considerado cúmplice da morte de Cristo juntamente com os judeus. Crisóstomo, bispo de Antioquia, que escreveu 8 sermões contra o povo judeu, ele disse: as sinagogas são zonas de meretriz e teatro cheio de ladrões e bestas selvagens. Os judeus são culpados da morte de Cristo, não há expiação para o povo judeu. Deus sempre os odiou. Os cristãos devem odiá-los porque eles foram assassinos de Cristo e são adoradores de Satanás. Outro, Justino Mártir. O que é que ele fez? Acusou os judeus de iniciarem a matança dos cristãos. Ele disse: se alguém por fraqueza de espírito resolver observar as instituições como foram entregues a Moisés, e das quais esperam alguma virtude, mas que julgamos terem sido indicadas em razão da dureza dos corações, juntamente com a sua esperança neste Cristo, e desejarem cumprir os eternos e naturais atos de justiça e piedade, mas optam por viver como os cristãos e os fiéis, conforme declarei anteriormente, não os induzindo a serem circuncidados como eles próprios, ou observarem o Shabat, ou observarem qualquer outra cerimónia. Sou da opinião que não nos devemos reunir a eles e não nos associarmos a eles em todas as suas coisas, seja como parentes, seja como irmãos. Vejam só o absurdo, irmãos. Orígenes acusou o povo judeu, dizendo que eles conspiravam para matar os cristãos. Hilary de Poitiers disse que os judeus eram um povo perverso, amaldiçoado por Deus. Efraim difamava os judeus chamando de prostíbulos às suas sinagogas. Cyril deu aos judeus a escolha de exílio, aprisionamento ou conversão. Jerónimo, o tradutor da Vulgata, disse que os judeus não são capazes de compreender as Escrituras e devem ser perseguidos severamente até serem forçados a confessar a verdadeira fé. Foi ele pela primeira vez que inventou o nome Jesus. Agostinho, irmãos. Agostinho disse: os judeus e a nação de Israel são apenas testemunhas da verdade do cristianismo. Serviram apenas para deixar o legado da fé e da verdade cristã. Agora deveriam estar em constante humilhação quanto ao triunfo da Igreja sobre a sinagoga. Não há salvação para os judeus. Eles já estão perdidos de qualquer forma. O judaísmo é uma corrupção e os judeus devem ser escravizados. Irmãos, eu fico parvo com isto tudo. Eu fico atónito, fico enojado como é que no meio de tanta cristandade houve tanta perversidade. E ainda, irmãos, temos Tomás de Aquino que disse não, o que ele fez foi perpetuar a perversa teoria de Santo Agostinho. Ou seja, como ainda há pouco citei, que ele disse que não há salvação para os judeus, que eles já estavam perdidos de qualquer forma, o judaísmo é uma corrupção e os judeus deviam ser escravizados. Irmãos, todas as citações que eu afirmei ensinam que o cristianismo, criado em Roma e passado aos evangélicos, é e sempre será o grande perseguidor do povo do Messias, de Israel, que segue a Torá e todas as escrituras nos originais em hebraico e não em grego. Os apóstolos jamais aceitaram o Messias romano, jamais aceitaram uma religião cristã, e eles jamais aceitaram outro Messias que não fosse o profetizado por todo Israel em todos os livros proféticos do Tanakh, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Se não fosse o Messias de Israel, pois a salvação veio dos judeus e não da Roma papal ou sequer das suas filhas, irmãos. Até ao concílio de Niceia, a Páscoa cristã era celebrada ao mesmo tempo que a Páscoa judaica, dado que Yeshua tinha sido sacrificado no dia da Páscoa judaica. No entanto, o ódio de Constantino aos judeus, segundo um relato do seu historiador predileto, Eusébio,
Eusébio, no livro 5, no capítulo 23, levou a decretar que a Páscoa cristã passasse a ser celebrada no primeiro domingo da lua cheia após o equinócio da primavera, sistema que se manteve até 1582, altura esta em que os calendários oriental e ocidental divergiram. Na sequência do exposto, há quem diga que Eusébio também relatou que, para ser diferente dos judeus, a Páscoa iria sempre calhar no domingo, a seguir ao dia da Páscoa judaica do calendário rabínico. Na Reforma Protestante, Lutero disse: os cristãos devem queimar as sinagogas e os judeus devem tirar os livros e os talmudes deles, pois estes contêm somente mentiras e blasfémias. Devem ameaçar de morte os rabinos que ensinam isto, devem proibir os judeus de viajar, devem obrigar os judeus a trabalhar em serviço manual e não a adquirirem profissão. Os judeus são arrogantes, teimosos e de coração de ferro, como os demónios. Vejam só. Irmãos, isto é encontrado no livro de Martinho Lutero, On the Jews and Their Lies, Os Judeus e Suas Mentiras, de 1543, que foi traduzido por Martin Bertrand, editado por Franklin Sherman, o volume 47. Vou citar um excerto das páginas 268 e 278, que diz: que faremos nós cristãos com este povo rejeitado e condenado, os judeus? Vou dar-lhes o meu conselho sincero. Primeiro, atear fogo às suas sinagogas, em honra ao nosso Senhor e à cristandade, de modo que Elohim veja que somos cristãos. Aconselho que as suas casas sejam arrasadas e destruídas. Aconselho que seus livros de orações e escritos talmúdicos lhes sejam arrebatados. E aconselho que seus rabinos sejam proibidos de ensinar, sob a pena de perderem a vida e serem mutilados. Acreditamos que o nosso Senhor Jesus Cristo dizia a verdade ao falar sobre os judeus que não o aceitaram e o crucificaram. Sois uma raça de víboras e filhos do demónio. Li e ouvi muitas histórias relativas aos judeus que estão de acordo com este juízo de Cristo. Isto é, que envenenaram poços, assassinaram, sequestraram crianças. Ouvi dizer que um judeu mandou outro judeu por intermédio de um cristão. Ouvi dizer que um judeu mandou a outro judeu, por intermédio de um cristão, um recipiente cheio de sangue, juntamente com um barril de vinho, no qual, depois de bebido até ao fim, encontrou-se um cadáver de um judeu. Agora, irmãos, isto que eu vou citar foi extraído da confissão de conversão de um judeu ao cristianismo, que diz: eu aqui agora renuncio a todo o rito e observância da religião judaica, detestando todas as suas mais solenes cerimónias e dogmas, as quais outrora eu guardei e mantive. No futuro eu não praticarei nenhum rito ou celebração relacionada com essa religião, nem qualquer costume do meu erro passado, prometendo não buscá-la ou cumpri-la. Eu prometo nunca retornar ao vômito da superstição judaica. Nunca mais eu realizarei nenhum dos ofícios das cerimónias judaicas aos quais eu fui ligado, nem nunca mais as apreciarei. Eu evitarei todo o relacionamento com outros judeus e manterei o meu círculo de amizades entre apenas outros cristãos. Eu não me associarei com os judeus amaldiçoados que se mantêm sem batismo. Eu não praticarei a circuncisão carnal ou celebrarei a Páscoa, os Shabates ou outros dias de festas relacionados com a religião judaica. Com relação à carne de porco, prometo observar a seguinte regra de que, se devido a um antigo costume não somos capazes de comê-la, não iremos por melindre ou erro recusar as coisas que são cozidas com ela. E se em todos os pontos tratados acima eu for achado culpado de qualquer forma, então aqueles que entre mim que forem achados culpados ou perecerão pelas mãos de meus companheiros por fogueira ou por apedrejamento. Perdão. Ou se nossas vidas forem poupadas, perderei imediatamente minha liberdade, e vocês me entregarão juntamente com toda a minha propriedade a quem lhes convier para a escravidão perpétua. Eu renuncio a toda a adoração dos hebreus, à circuncisão, todos os seus legalismos,
pão não levedado, a Páscoa, o sacrifício de cordeiro, as festas das semanas, os jubileus, as trombetas, a expiação, os tabernáculos e todas as outras festas hebraicas, seus sacrifícios, orações, expressões, purificações, expiações, jejuns, shabatos, luas novas, comidas e bebidas. E eu renuncio a todo o costume e instituição das leis judaicas. Numa palavra, eu renuncio absolutamente a tudo o que é judeu. Juntamente com os antigos, eu excomungo também os rabinos-chefe e os novos doutores malignos dos judeus. Se eu me desviar do caminho reto em qualquer modo e profanar a santa fé e tentar observar a qualquer rito da seita judaica, ou se eu enganar a vocês de qualquer forma nos juramentos deste voto, então que caiam todas as maldições da lei sobre mim. Caiam sobre mim, a minha casa e todos os meus filhos todas as pragas que feriram o Egito, e para o horror de outros que eu sofro em acréscimo o destino de Datã e Abirão, ou seja, que a terra me engula vivo, e depois de eu ter sido privado desta vida, serei ainda entregue ao fogo eterno na companhia de Rassatã, ou seja, do diabo e seus anjos, compartilhando com os habitantes de Sodoma e com Judas a punição do fogo. E quando eu chegar diante do tribunal do temível e glorioso juiz, nosso Senhor Jesus Cristo, possa eu ser contado naquela companhia a quem o glorioso e temível juiz, com semblante ameaçador, dirá: apartai-vos, vós de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Isto é uma bibliografia de Dubno Simon. É o Manual da História Judia, Buenos Aires, que era um ritual usado pelos perseguidores dos judeus, pela Inquisição. Bem, irmãos, eu até fico atónito com isto tudo, não é? Que até perco as palavras. O que eu quero dizer, irmãos, é que hoje, com toda a sinceridade e honestidade e com muito temor ao Eterno, declaro diante de todas as pessoas as seguintes colunas e alicerces da verdadeira congregação do Eterno iniciada em Abraão. Ou seja, eu vou afirmar aqui em vídeo que renuncio a toda a religião originária do cristianismo, protestante, pentecostal, todo o tipo de cristianismo paganizado. Rejeito todos os dogmas, doutrinas, festas pagãs e nomes pagãos, teologias e principalmente o nome inventado pelos romanos, na qual defendia o nome romano de Jesus Cristo para Yeshua e Jeová para Yod-He-Vav-He, para Hashem. E a todos os irmãos sinceros que cresceram no cristianismo, eu aconselho a estudar as escrituras com traduções fiéis baseadas nos originais hebraico, aramaico e mesmo do grego, que não foram adulterados pelos pais da igreja, e a teologia cristã universal. Eu e a minha casa servimos ao Criador, a Hashem, e ao Messias Yeshua. Estudamos a Torá, o Tanakh e a Brit Hadashah, isto é, toda a Bíblia de dia e de noite, para que não sejamos enganados por ensinos de homens e de demónios. E também, irmãos, jamais voltaremos as costas aos irmãos que estão no cristianismo por não conhecerem a verdade, e não os julgo de forma alguma, pois da mesma forma que eu achava que estava certo, pois acreditava que os líderes me ensinavam a verdade da palavra do Eterno, e acredito que no fundo eles também pensam que estão a ensinar o correto, não o fazendo com dolo, mas sim por terem herdado uma herança paupérrima da fé cristã. A minha oração a todos, em nome de Yeshua HaMashiach, é para que os irmãos sinceros sejam neutros, que sejam não religiosos, não defensores do denominacionalismo, e que abram os seus olhos e deixem o cristianismo pagão romano e as enganadoras manifestações do falso Espírito Santo e a coluna central da doutrina de Roma papal, o falso Messias romano Jesus Cristo, e o mais depressa possível voltem-se para Hashem, para o Eterno, através de Yeshua HaMashiach, o verdadeiro Filho do verdadeiro e único Deus Todo-Poderoso. Shalom, shalom, irmãos. Até ao próximo vídeo.